teve esse cenário, né, inicial, então, do pouco, a gente não se engajou, a gente não se conheceu, e a gente não teve, hoje a gente teve essa conversa, pintou esse papo no nosso encontro de bioquímica dessa tarde, né, com esses alunos que estão podendo se encontrar comigo, através dessa plataforma, inclusive do Google Meet. E aí a gente colocou, né, que a gente não teve um tempo para a gente, um momento físico onde eu pudesse perguntar, pessoal, quem tem condição, né, de mínima, né, de assistir, de interagir em encontros de bioquímica, nas aulas de bioquímica. Então não houve esse momento físico. Tudo que houve foi através do meio virtual, né, e foi realmente muito de repente. Quando foi decretada o confinamento, que não haveria mais aula, eu, pelo menos, levei um tempo para me acertar com os meus estudantes, das 2 turmas que eu estou atualmente lecionando, do curso de zootecnia e do curso de licenciatura em educação física, porque estava todo mundo muito perdido, né? Vocês devem ter sentido essa mesma experiência. E aí a universidade que eu dou aula, né, a Federal Rural de Pernambuco, ela, acredito que no início de abril, se eu não lembro de datas agora, né, porque a gente está perdendo essa noção também do tempo com essa pandemia, com o home office e tudo mais. E aí eles, né, nos incentivaram, soltaram a nota incentivando professores e estudantes a voltar a ter esse contato, né, a voltar dependendo da possibilidade, né, dos alunos, do próprio professor, a voltar a ter um contato para que a gente não, né, através de atividades, através de textos, né, daquilo que o professor se sentisse mais confortável em fazer com seus alunos. E aí a gente encontra um cenário muito variado, né, gente? A gente encontra um cenário de professores e estudantes que eram letrados do ponto de vista digital, vamos dizer assim, que já trabalhavam de alguma forma com a questão digital, né? Já fazia, mesmo aqueles professores que têm uma disciplina totalmente física, presencial, como é o caso da minha, eu já fazia algumas coisas, né? Eu já caminhava por esse movimento híbrido, certo? Não por motivos, né, de predizer uma pandemia, mas muito por questões que eu comecei a observar que, quando eu expandi a minha conexão com os meus estudantes, né, além do momento físico da disciplina de bioquímica, eu expandi para o ambiente virtual, e isso foi muito positivo, né, na minha atuação docente, da minha aproximação com os estudantes, né, a gente não tinha só mais, isso vem acontecendo há uns 3 anos, eu acredito, esse movimento, né, eu trabalho, na verdade, né, com esse ensino híbrido. E aí a gente foi criando um relacionamento, porque a gente ultrapassou a sala de aula física. Então eu encontrava com meus estudantes praticamente todo dia, né? Através de dúvidas, do chat, do fórum, que a gente deixava 24 horas ali rolando, né? Eu trabalho com o Google Classroom, também já em salas, em grupos privados, né, de Facebook, comecei pelos grupos privados, depois a gente foi para o Google Classroom, e aí eu já tinha, na verdade, uma certa aproximação, né, com esse movimento virtual com os estudantes. Mas muitos professores não têm, né, até porque trabalham de forma oficialmente com disciplinas presenciais, e muitos estudantes também. Porque a gente acha que a galera jovem, todo mundo sabe, é fluente, né, nessa questão da navegação e utilizar a internet e os recursos ferramentais para a educação, isso não é uma verdade, né? Às vezes o aluno é desenrolado, ele joga, ele faz outras coisas, frequenta redes sociais, mas quando a gente vai para um ambiente virtual de aprendizagem, muitas vezes ele não tem esse movimento, essa fluência toda. Então, foi esse o cenário inicial que a gente se deparou. E aí, deixa só, minha gente, eu perguntar aqui aos meus parceiros de webinário, né, até que horas eu tenho, viu, para eu me controlar, porque eu começo a falar e não paro mais. Deixa eu só perguntar aqui para poder eu me guiar aqui. E aí, diante desse cenário, né, que eu estava dizendo para vocês, eu, professora que já trabalhava com
com ferramenta... Lucila está dizendo que minha fala já deu. A gente vai ter que passar um pouquinho, Lucila. Né? E aí, o cenário atual, né, foi justamente esse, onde eu comecei a fazer, né, com os meninos, chamei todo mundo para um grupo de WhatsApp, né, a gente montou uma estrutura para conversar diariamente através de um aplicativo que quase todos têm, né, utilizam, né, então eu pensei nisso, né, porque nem todo mundo ia ter computador em casa, memória no celular para poder baixar um outro aplicativo. Então, a gente começou a conversa pelo WhatsApp para ver a disponibilidade deles, e aí a gente armou, né? A gente foi montando juntos um cenário de aprendizagem, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Encontros uma vez por semana, com temáticas que a gente define no início do mês. A gente define, por exemplo, na bioquímica, a gente está trabalhando polaridade de moléculas. Então, essa temática a gente trabalhou junho todo, né? Eu criei, por exemplo, uma estratégia de um formulário Google, onde eu coloquei alguns questionamentos, né? Onde nesses questionamentos eu colocava coloco vídeos, links, para ajudar eles a pensar, a refletir naquelas questões, e semanalmente a gente discute uma questão. Mas eu tenho percebido que só isso não é suficiente, porque a gente tem, fora a vontade deles participarem, mas a gente está num momento de isolamento, né? Não por um motivo banal, mas pelo motivo que mexe muito com os sentimentos, né? Tanto de professores como também de alunos. Eu separei aqui algumas falas, né, para vocês, de uma aluna e de outra aluna, porque aí mostra dois olhares, né? Eu falei para vocês que a gente não está tendo um engajamento que eu gostaria, por 1000 situações. Eu recebo mensagens quase que diariamente dos alunos, né? Então, uma aluna fala para mim: eu tenho depressão e ansiedade, nesse período estou tendo muitas crises, tentei no começo participar, mas tem horas que eu me sinto incapaz de aprender, então resolvi parar. Isso foi porque eu perguntei, né? Eu fico indo atrás individualmente, por que não está participando? E aí veio esse feedback, né? Existem alunos que estão com problemas só financeiros, existem alunos que estão com problemas financeiros e psicológicos, né? Afetivos, né, de perda de parentes por conta da doença. Então, a gente tem um cenário muito diverso. E isso realmente, né, a minha fala, como eu estava dizendo para vocês no início, é uma fala que não vem trazer soluções, mas, na verdade, para a gente trazer esse debate para a roda, né? E uma outra aluna falou uma coisa hoje, durante o nosso encontro, que eu achei importante também trazer para vocês. Acho que os estudantes, isso ela falando da própria turma dela, né? Acho que os estudantes que poderiam tentar, ela falou para mim isso, professora, se permitir, ver como estão sendo as aulas de bioquímica, porque a gente estava conversando sobre essa questão, né, deles acharem que vão entrar, já estão com todas essas dificuldades emocionais, financeiras, e que vão entrar numa aula, né, e assistir 2 horas, uma professora falando de bioquímica, né, que já não é uma disciplina tão das mais queridas, digamos assim. E aí, houve esse desabafo hoje por parte dos meus alunos. Professora, as aulas têm sido, na verdade, grandes conversas, né? Tem música, rola papo, rola risadas e rola também bioquímica, né? Mas eu vou terminar com esse pensamento aqui, né? Que eu acho que a gente pensar em aulas online, né? Para esse momento, para graduação, para pós-graduação também, é a gente pensar em algumas palavras como ressignificar, aprender e explorar, experimentar mesmo, gente, né? Já hoje, no momento das perguntas, se houver oportunidade, eu vou trazer, né, um novo olhar sobre essa tentativa de aula com meus alunos, que a gente decidiu hoje à tarde, né, num fórum coletivo com os alunos, a gente decidiu fazer uma outra coisa, por exemplo, agora durante o mês de julho, né? Então, assim, o meu olhar sobre as aulas online, ele tem sido através das atividades com o objetivo principal de debater temas de interesse do ponto de vista de formação humana desses estudantes, e não só de bioquímica, tá? Eu gostaria de salientar isso. E, sobretudo, atividades para a manutenção de vínculos e que trabalhem o acolhimento dos mesmos, né? Então, eu estou tendo esse cuidado, vou finalizar aqui, eu estou tendo esse cuidado de realmente não só,
né, tratar da disciplina em si, mas também de outros fatores tão caros, né, durante esse processo de pandemia. Então, obrigada a todos e a todas. Assim, é uma falinha realmente só para situar vocês o que é que a gente, não quer, como a gente está abordando essas aulas durante a pandemia e para depois escutar vocês. Desculpa, meninas. Obrigada, então, Rosângela. E eu vou, então, fazer a apresentação agora, pessoal, da minha apresentação. Então, enquanto está compartilhando a tela, eu gostaria de comentar com vocês que, em realidade, a minha vivência é muito parecida com o que está acontecendo com a Rosângela. Neste momento, nós aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é a universidade onde eu trabalho, neste momento nós estamos com as aulas suspensas. Muito devido a essa situação que as meninas estão colocando, que é justamente a gente estar com dificuldades dos alunos, muitas vezes, terem redes sociais que possam, então, estar utilizando, né, para fazer os seus estudos, porque a UFSPA, que é essa nossa universidade, é, em realidade, uma universidade que também está fazendo muitas ações frente à pandemia, e, em virtude disso tudo, as aulas estão suspensas. Mas o fato das aulas estarem suspensas, isso significa dizer que a gente não está fazendo nada? E a nossa realidade é exatamente outra. Nós estamos trabalhando, e estamos trabalhando muito, e em diversas frentes. Então, estamos trabalhando na nossa frente de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão. E hoje, especificamente, eu vou falar para vocês sobre o nosso projeto de ensino, o que nós estamos fazendo enquanto as aulas estão suspensas. Quero poder contar para vocês que, em seguida, as nossas aulas vão voltar de modo remoto. Nós vamos, então, começar a trabalhar com os alunos com ensino à distância, tá? Pessoal, vocês estão enxergando? Sim, aí, meninas? Pois então. Então, vamos lá. É importante manter essas atividades, se as aulas estão suspensas, essas atividades de ensino? Vamos começar a discutir um pouquinho sobre isso, para que a gente possa depois fazer, então, essas trocas, conforme a gente tem falado. Mas o que pode ser feito em relação ao ensino, já que as aulas estão suspensas e a gente está em trabalho remoto? Então, vimos que a UFSPA está com a aula suspensa, embora vá voltar em seguida, mas eu quero contar para vocês que a gente tem projetos de iniciação à docência, que é chamado de PID, que estão em andamento, e nós temos uma série de alunos que trabalham conosco nessa instância. Além disso, a monitoria e a pesquisa também continua, a pesquisa na área do ensino, que é a minha área, tá? E como falou a Rosângela, eu acho que este é um momento em que a afetividade é extremamente importante. Eu sou, enquanto professora, extremamente afetiva com meus alunos, e a gente já sabe o quanto a afetividade ela é importante, inclusive, para o aprendizado. Então, a afetividade, o vínculo e a motivação são emoções que são extremamente importantes no processo de aprendizagem, o vínculo com o professor. E assim como a Rosângela colocou, neste momento, nós tivemos só 2 semanas de aula, não deu tempo da gente conseguir realmente formar um vínculo mais forte com os nossos alunos. Bom, mas e aí, como é que a gente fez, então, embora as aulas estejam suspensas e a gente não está com a aula oficialmente acontecendo, como é que a gente fez nesse período para manter os alunos engajados? Bom, então a primeira coisa que a gente fez foi formar grupos de WhatsApp com os alunos. Esses grupos de WhatsApp permitiram que a gente fizesse encontros virtuais para bate-papo com eles e permitiu que a gente conseguisse ir montando um vínculo
deles conosco, né, enquanto professores, e também permitiu que eles tivessem esse vínculo com a universidade, não se sentissem soltos fora de uma instituição. A primeira coisa que fizemos foi a criação de vídeos motivacionais. Então, nós motivacionais, e aqui a gente tem uma foto minha e da professora Marilene, que trabalha junto comigo, nesses grupos da educação, na pesquisa, no PID. A gente montou esses grupos, né? O nosso grupo montou, na verdade, um vídeo motivacional para eles. Eu também sou vice-coordenadora do curso de biomedicina e nós, enquanto curso, também montamos para eles um vídeo motivacional para esses alunos. E, efetivamente, a gente demonstra um interesse genuíno e empatia por eles nesse momento, porque, como colocou a Rosângela, assim como nós temos alunos que estão muito bem nesse período dentro de casa, a gente também tem alunos que estão sofrendo de ansiedade, que estão sofrendo de depressão. Então, nós temos conversado muito com eles sobre saúde mental, e a nossa instituição, ela possui um núcleo de apoio psicopedagógico para os professores, para os alunos, para os técnicos, que dão bastante apoio para os alunos, para os funcionários todos, neste momento, inclusive com lives que falam sobre isso, depressão, ansiedade, como lidar com esse momento da pandemia. E isso tem sido bastante importante para todos nós. Mas será que estes movimentos que a gente tem feito têm sido importantes para os nossos alunos? E aí eu quero poder contar para vocês dos grupos de WhatsApp o que a gente recebe dos nossos alunos. Olha o amor. Então, eles trazem assim, prof, adorei o encontro, saudades de ter esses momentos com a turma. Muito obrigada, prof, pela dedicação. Nunca vi uma prof tão atenciosa e dedicada. E não só eles trazem esses sentimentos deles para a gente, como eles também trazem as dúvidas que eles estão tendo em relação à matéria. Conforme eu falei para vocês, embora não seja obrigatório neste momento que os alunos assistam às aulas, a gente tem colocado aulas para eles disponíveis no Moodle, que é o ambiente de aprendizagem que a gente utiliza na universidade. Muitos deles já estão, mesmo sem obrigatoriedade, assistindo essas aulas e fazendo as atividades que a gente tem colocado lá. E tem sido bem interessante, porque eles trazem um feedback do que eles estão achando das aulas. Então, prof, estou adorando, parece que estou na tua aula, as dúvidas eu estou anotando e vendo nos livros também. Ou então eles mandam pelo WhatsApp as dúvidas. Então, como a gente pode ver aqui, estou lhe enviando as dúvidas, prof, e trazem relatos ainda dizendo, prof, obrigada, ultimamente só os estudos têm me salvado psicologicamente. Então, vocês vejam o quanto isso também é importante, mesmo não sendo obrigatório. Isso também nos oportuniza o acompanhamento individual e personalizado de cada um desses alunos, porque a gente consegue, então, conversar com eles sobre as dúvidas, pontualmente, e eu respondo cada um deles que me manda dúvidas. Em relação ao ensino, falei para vocês do projeto de iniciação à docência, a monitoria, e eles, os alunos, né, que estão no projeto de iniciação à docência e na monitoria, têm trabalhado juntos para o desenvolvimento de uma série de materiais que a gente já está disponibilizando para os nossos alunos estudarem. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o desenvolvimento de um site de fisiologia, em que a gente vai colocando todo o material de ensino que nós vamos elaborando para ajudá-los justamente neste momento. Então, nós temos também criado diversos materiais novos para as nossas aulas em EAD. Eu quero, por exemplo, mostrar para vocês aqui a foto do Guilherme, é o meu monitor. O Guilherme, ele está fazendo um trabalho bem bacana de maquiagem anatômica, em que ele monta um vídeo mostrando a maquiagem da anatomia e depois explicações fisiológicas. Aquelas ali é das glândulas salivares que ele montou. Eu também tenho feito vídeos explicativos e aulas narradas, e esses vídeos são curtos, feitos bem na minha casa mesmo, porque a gente não tem, né, material extra, estúdio, etc., de casa.
A gente tem montado também, como a gente pode ver aí nas figuras, mapas mentais para os alunos, alguns glossários e algumas ferramentas que a gente trabalha, então, dentro do próprio Moodle. E nós estamos também fazendo o que a gente chama de feedcast de fisiologia, que na realidade são podcasts de fisiologia, que os alunos, então, estão gravando sob nossa orientação, minha e da Marilene, para que a gente disponibilize isso, então, para os alunos durante o período que a gente vai dar na aula, né? Então, o que eu estou trazendo aqui? Que tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, tá? Claro que para isso tem que ter bastante conversa, então a gente tem se encontrado bastante no WhatsApp, reuniões via web, e, claro, a gente sempre pede o feedback dos materiais que a gente está produzindo para os alunos, para quem puder olhar, para que a gente possa sempre ir melhorando esses materiais. Aqui nós temos alguns outros materiais que nós já fizemos. Então, por exemplo, o Gut Game nós estamos terminando de desenvolver. É um jogo virtual, tá? Que fala justamente sobre o sistema digestório. Nós temos também o jogo do sistema respiratório e o jogo do controle total, que fala sobre o controle de pressão arterial, que sou professora de fisiologia, esqueci de falar. E são quebra-cabeças para as pessoas montarem, então, né, os alunos montarem as rotas fisiológicas de, por exemplo, do controle da pressão arterial, quando cai a pressão, quando aumenta a pressão. Kahoot, então, questionários, né, em que a gente marca a múltipla escolha, verdadeiro ou falso, então, que podem ser feitos dentro do próprio ambiente do Moodle. Aqui eu trouxe para vocês o site, né, que a gente desenvolveu de educação e fisiologia. E, claro, muita formação docente. Então, todos nós da UFSPA estamos fazendo diversos cursos, webinários, trocas de experiências, porque, em realidade, nesse momento tão diferente, se a gente não trocar, se a gente não conseguir conversar uns com os outros, fica extremamente difícil. Então, a primeira coisa que eu quero contar para vocês é que nós fizemos um grupo de apoio do nosso departamento na UFSPA, e também um grupo de apoio dos professores de fisiologia. Isso é um grande pulo do gato. Ninguém está sozinho. E a gente não precisa estar sozinho. O que um professor sabe pode ser a dúvida do outro. E o que eu tenho que ensinar, o outro pode aprender e vice-versa. Então, é extremamente importante que a gente possa fazer essas trocas. Inclusive, para aprender a fazer a gestão do tempo em EAD, como planejar, respeitando o momento que todos nós estamos vivendo, desenvolvendo recursos e definindo objetivos das nossas aulas. Claramente que, além disso, também tem a pesquisa na área da educação. Mas será que todo esse movimento de criação de materiais foi importante para os alunos da equipe de ensino? São os meus alunos da monitoria, do PID, da pesquisa na área de ensino. Então, eu trouxe para vocês algumas frases deles. Me ajudou a manter o foco na faculdade e o estímulo em continuar os estudos. Me ajudou a sistematizar os estudos durante esse período de incertezas. A sensação de vínculo com a universidade se manteve. Me fez ver que a universidade é movida por pessoas que querem fazer a diferença. Abri meus olhos para novas ferramentas disponíveis na aprendizagem. É muito gratificante ver que os conteúdos programáticos agora podem ter novas formas de exposição e compreensão. Foi essencial na manutenção do conhecimento. Faz com que o aprendizado seja compartilhado e novas experiências sejam vivenciadas. Muito importante para a minha saúde mental. Posso me dedicar a algo que será útil no aprendizado de outras pessoas. Então, eles também se sentirem úteis. Olhem a importância. Falamos de nós mesmos e sempre incentivamos um ao outro para não desanimar nesse momento delicado. Isso aqui foi tão bacana porque eles acabaram criando entre eles também grupos de apoio para sobreviver a essa pandemia. Estou aprendendo muito. Manteve minha cabeça ativa por esse compromisso de entrega de material semanalmente. Essa oportunidade nos fez crescer como seres humanos. Então, vocês vejam que a gente acaba, quando tem esses grupos
não só auxiliando o ensino em si, mas também auxiliando pessoas, fazendo com que os alunos possam ter muito mais do que simplesmente ter lá na saída da universidade o diploma. Faz com que se crie aí competências e habilidades, que eles possam crescer, como eles mesmos colocaram, como seres humanos. Isso aqui nos traz uma satisfação gigante, é óbvio. Dificuldades encontradas? Muitas, todos nós sabemos, né? Mas talvez a gente devesse ver a pandemia como uma oportunidade para o ensino. Em realidade, a gente sabe que não tem uma resposta pronta, e por isso eu trago essa frase da Cora Coralina, que nem vou ler toda para vocês, porque a gente não tem tempo, mas quero poder dizer ali uma frasezinha: aprendi que mais vale tentar do que recuar. Então, bora lá estudar. Queridos, quero agradecer a nossa equipe de ensino e de pesquisa. Juntos nós fazemos a diferença. Então, nós temos aí o Alex, a Camila, a Ellen, a Chloé, o Guilherme e a professora Marilene Poralski, que é a minha partner, que está junto comigo nessa empreitada, porque, de novo, sozinho é mais difícil, é muito melhor quando a gente pode ir com alguém. Então, poder contar com os outros professores, a experiência dos outros professores é extremamente importante. Então, deixo aqui para vocês o meu contato, meu Instagram. E agora, meninas, vamos adiante. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Mirna. Bom, boa noite a todos, né? Como o Lucila já falou, me chamo Ana Mirna. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professora das disciplinas de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, e sou professora permanente do programa de pós-graduação em Fisioterapia da UFPE, programa de mestrado. Então, na minha apresentação hoje, eu vou mostrar um pouco para vocês da minha experiência de ministrar essa disciplina nesse programa de pós-graduação. Já que a graduação, né, como Rosângela e Lucila já falaram, as aulas na graduação estão suspensas e... Deixa eu só... Eu vou falar, então, dessa experiência para vocês. Pessoal, está passando uma lista de presença, eu vou pedir para que vocês assinem, porque senão a gente não tem como certificar. Alex já colocou. Alex, se você puder colocar novamente para que o pessoal possa assinar de novo. Estão conseguindo visualizar, gente, meus slides? Ainda não. Ainda não. Ele demora um pouquinho para... Nada? Não, Mirna, ainda não. Será que a Alex não conseguiria? Não, eu consigo aqui, porque a tela... Mas eu vou abrir o então. Agora foi, Mirna. Ok. Vou passar uma letra de apresentação. Já foi, agora tá... Já Ok. Vou só colocar no modo de apresentação. Bom, então, como as meninas já bem falaram, né, as aulas presenciais
presenciais elas foram suspensas em maio, né, ou em março. A gente começou o semestre, 2 semanas de aulas depois, esse semestre foi suspenso. E então, em maio, o programa de pós-graduação em fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco, né, sob a orientação da reitoria da universidade, consultou os alunos e os professores para saber se tinham disponibilidade para todos os programas de pós-graduação, tanto para os professores como também para os alunos. Na fisioterapia, como em todos os cursos da área de saúde, a gente teve um cuidado maior, porque muitos alunos estavam trabalhando nos hospitais na linha de frente, na Covid-19. Então, a gente teve esse cuidado também de consultar os alunos das turmas atuais para ver se esses alunos eles tinham a disponibilidade de cursar a disciplina, se esse aproveitamento seria bom, né, por eles estarem tão envolvidos, mas eles foram bem receptivos e, inclusive, reforçaram a importância de se continuar com as aulas nesse período. Então, a minha disciplina, né, é uma disciplina que eu divido com mais duas professoras. Uma delas não pôde, então ficamos só eu e mais uma. Né? Essa disciplina é a disciplina de Fisiologia do Exercício e Adaptações Morfofuncionais do Exercício na Diabetes, que foi oferecida de 15 a 18 de junho. Então, a disciplina de 60 horas, né? Lá no nosso programa de pós-graduação, essas disciplinas elas são oferecidas em módulo. Então, normalmente, a cada mês, a gente tem 1 ou 2 semanas de aula. Então, é uma semana inteira. Como eu falei para vocês, a disciplina foi ministrada por mim, por outra professora. Era uma turma pequena, porque é uma disciplina eletiva, ela não é uma disciplina obrigatória. Então, a turma ela tinha 14 alunos. E, originalmente, essa disciplina ela era oferecida no segundo semestre, e nós, então, puxamos a disciplina para o primeiro semestre. Bom, então, com um mês de antecedência, eu solicitei aos alunos que eles me enviassem os temas, né, das suas dissertações ou as áreas de pesquisa, para que eu pudesse encaminhar para eles os temas das apresentações. Então, essa seria uma parte da avaliação deles. Então, foi criada uma sala no Google Classroom, que daqui a pouco eu mostro para vocês, e eles tiveram um tempo razoável, né, e um mês para preparar essas apresentações. E, além das apresentações, eu também solicitei que eles fizessem um portfólio, né, uma preparação de um portfólio individual, e era um portfólio justamente dessas apresentações que eles iriam fazer, né, no momento de avaliação da disciplina. E aí, então, nessa semana, né, que foi de 15 a 18, os 2 primeiros dias eu que ministrei a disciplina, então a gente tinha um momento que podia ser síncrono ou assíncrono, eu deixei livre para eles, se eles estivessem disponíveis para que eles assistissem, foi uma aula convencional, né, expositiva. Praticamente todos eles participaram, só uma aluna que não pôde participar porque estava de plantão no dia, mas todos os outros participaram. E os 2 momentos, que eram justamente os momentos das apresentações, eles eram obrigatoriamente síncronos. Então, como eu falei para vocês, foi criada essa sala no Google Classroom, que facilitou bastante o contato, né, e a disponibilização dos materiais. Então, eram 2 módulos, né, o meu e o da professora Ana Paula, a professora que dividiu a disciplina comigo. E aí, então, como eu falei para vocês, eu pedi para que eles fizessem um portfólio, utilizando essa ferramenta do G Suite, que é justamente o Google Sites. É uma ferramenta bem útil para que eles fizessem esse portfólio. Eu acabei montando tutoriais, porque muitos deles não tinham familiaridade com o Google Classroom, e com essas ferramentas. Então, eu montei 3 vídeos que eram um tutorial de como utilizar, de como eles deviam montar esse portfólio. Então, o portfólio era dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Eles deviam colocar aí todo o material que eles utilizaram, tanto para
para material, artigos, sites, figuras, não só os que eles tinham utilizado diretamente para fazer a apresentação, mas como o material que eles tivessem utilizado para se embasar, né, para realizar essa apresentação. Esse aqui é um exemplo de um dos portfólios de um aluno. Então, aqui a gente tem introdução, desenvolvimento e a conclusão. É aquele momento que eu falei para vocês que foi a aula expositiva, né, que era um momento síncrono, assíncrono. Foi uma aula de 3 horas. Eu acho que funcionou bem, porque era uma turma de pós-graduação e que era uma aula única isolada. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo, por exemplo, se fosse mais de uma semana, né, se eles tivessem mais de uma aula comigo, eu acho que seria tempo demais. Acho que funcionou justamente por isso, porque era uma aula única isolada. Mas é muito tempo, né? Se você tem isso de maneira constante, de maneira consecutiva, eu acho que a atenção ela tende a se dispersar ao longo do tempo. E então, no outro encontro, foram as apresentações, né? Então, foram apresentações individuais, né? Também para a apresentação, eu enviei todas as recomendações e todas as orientações através do Google Classroom. Eram apresentações em torno de 10 a 15 minutos, e a gente tinha uma discussão depois de cada apresentação. E aí, na hora da avaliação, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi justamente a autoavaliação, né? Eu fiz uma avaliação, na avaliação minha do professor, tanto da apresentação como também do portfólio, e eles também realizaram essa autoavaliação, né? Tanto da apresentação quanto também do portfólio. E, assim, falando da minha experiência em aceitar essa autoavaliação, eu achei que valeu super a pena. Eles foram críticos, né? A maioria, assim, foi crítica e foi bem realista com o que realmente tinha sido apresentado, tanto no portfólio como também na apresentação. No final da disciplina, eu também fiz uma avaliação através do Google Forms, de como eles tinham percebido a disciplina, né? Então, a maioria achou que o rendimento foi até melhor online. Eu tive essa percepção também. Eu não sei se pela turma ou se pelo fato de eu ter conseguido acompanhar passo a passo durante todo esse mês, né? Porque eu comecei a entrar em contato com eles um mês antes, e aí fui acompanhando. Então, semanalmente, eles me mandavam, eles diziam, professora, atualizei o portfólio, eu entrava, dizia, olha, tá faltando isso, dava um direcionamento, né? Eu achei que as apresentações, elas foram bem melhores do ponto de vista do conteúdo, porque normalmente eles pecam um pouco, né, nessa questão de abordar o fisiológico, de explicar fisiologicamente, né? Então, o treinamento aeróbio melhora a resistência cardiorrespiratória. Ok, eu sei disso, mas e como é que ele faz isso do ponto de vista molecular dentro da célula? O que é que acontece? Me explica aí do ponto de vista fisiológico. Então, eu consegui dar um reforço, né, nessa questão, e as apresentações elas foram bem melhores do que nos semestres anteriores que ministrei essa mesma disciplina. Bom, e por fim, né, queria só acabar que realmente assim, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre, né? O grande educador Paulo Freire vem sendo tão execrável, mas cada dia mais a gente viu quanto que ele tinha razão nas suas colocações, nas suas palavras. Obrigada. Obrigada, Mirna. Meninas, eu fiz umas anotações aqui daquilo que eu estava vendo aqui no chat, e tem algumas, não só perguntas, mas reflexões bem importantes. Eu tenho 2 perguntas para fazer aqui, né? Quem quiser também abrir o microfone e fazer para as professoras falando mesmo, né? Porque eu vi que algumas perguntas estão aqui já, algumas a gente já respondeu aqui no chat. Iveson perguntou do processo de avaliação,
Foi na hora que justamente a Ana Mirna estava falando sobre o processo avaliativo na pós-graduação. Respondi aqui para o Iveson, né, que no caso da gente, eu e Lucila, na graduação, a gente não está, né, realizando avaliações, porque nós estamos fazendo, na verdade, um momento muito mais para não nos distanciarmos dos meninos do que propriamente tendo aulas formais, né? Então o processo avaliativo, pelo menos do modo que a gente conhece, não está acontecendo, né? Mas muito mais uma avaliação do ponto de vista de engajamento, não é nenhuma avaliação, é uma reflexão. Hoje mesmo, minha aula à tarde com eles foi um momento que a gente parou, a gente nem discutiu sobre o que a gente ia discutir da disciplina em si, o conteúdo, mas para revermos justamente essa questão de estratégias, né? Eu acho que a fala da gente, ela mostra muito isso, essa questão do experimentar, né? Do que é que a gente vem fazendo para conviver com esse novo cenário. É um cenário pedagógico que é novo para todo mundo, professores e alunos, e a avaliação formal em si não está rolando. E aí eu vi que alguém colocou, né, nos comentários sobre a questão, né, de muitos alunos terem o problema da questão, né, de terem perdas nas suas famílias, o próprio adoecimento pela Covid deles mesmos, e a própria questão, né, gente, estrutural, a questão de não ter um ambiente adequado, né, para encontros online com as suas professoras, com as disciplinas, né. Então, tudo isso, né, mexe com a questão da eficiência, né, do que a gente quer se propor. Muitas vezes, a gente tem um cenário em casa que não é o cenário nem do professor, né, porque tem professores que têm filhos pequenos, que estão, na verdade, gerindo até o aprendizado agora de seus filhos que não estão indo para a escola. Então, é um cenário bem adverso, né. Achei interessante na fala de Mirna a questão da autoavaliação, né, questões que a gente, muitas vezes, nem pensa, né? A própria Mirna disse que nunca tinha feito, foi a primeira vez. Então, veja que esse momento da pandemia é um momento também rico para a gente pensar em coisas que a gente antes, pedagógicas, que a gente nem pensava, né? No nosso fazer docente, no nosso ser docente. E aí, Lucila, fazendo um gancho com isso, eu queria te pedir para tu falar um pouquinho, porque a gente teve pouco tempo, eu acredito que tem professor aqui querendo também escutar isso, sobre essa vivência de vocês, esse movimento que vocês do teu departamento fizeram de criar o grupo de apoio. Como isso está funcionando? Fala aí para a gente um pouco. Está sendo muito bacana, porque, Imagino. Em realidade, a gente criou um grupo de WhatsApp, tá? Inicialmente, dois grupos, na verdade, um do departamento de Ciências Básicas da Saúde, então, que são todas as disciplinas básicas da saúde, e um do nosso grupo de Fisiologia. Nós somos em 7 professores de Fisiologia. Então, esses grupos de apoio têm sido bem bons, porque a gente troca não só as nossas impressões, o que a gente aprende, mas também a gente consegue compartilhar o que a gente vem aprendendo e compartilhar experiências que a gente tem tido. Então, isso tem sido bem bom. No caso dos professores de Fisiologia, nós temos construído materiais, muitas vezes conjuntamente, e estamos repartindo uns com os outros esses materiais, embora a gente não dê aula para as mesmas turmas, algumas disciplinas a gente divide, outras não. Então, isso tem sido muito bom, porque enriquece muito as nossas aulas. E com o departamento, a gente tem feito, inclusive, cursos pequenos, tutoriais, inclusive, de como é que faz para mexer no Moodle, como é que faz para gravar um vídeo, como é que a pessoa faz para trabalhar dentro de uma plataforma. Então, isso tem sido extremamente útil para nós. Não só a gente manda em vídeos que a gente grava para dentro do grupo do WhatsApp, como também a gente faz reuniões, já fizemos reuniões via web para explicar e trocar essas ideias. Então, tem sido muito bom, porque daí não fica só dentro da fisiologia, a gente consegue abrir para um grupo muito mais amplo, nós temos mais de 50 professores dentro desse departamento, então isso facilita demais, porque a gente consegue aprender com a experiência dos outros.
Isso cai de novo, Rosângela, na reflexão que nós estávamos fazendo de o quanto é importante a gente poder fazer essa troca de experiências entre as universidades e entre os professores, porque daí a gente consegue realmente aprender mais e imaginar aulas diferentes. E falando um pouquinho sobre avaliação, que foi perguntado, a gente acha que cabe esclarecer também que tem curso sobre como fazer a avaliação online. Então, muitas vezes diferente dos modos que a gente tem dentro de sala de aula presencialmente. Mas existem diversas maneiras da gente poder avaliar, tem curso para isso, e nós, por exemplo, lá na universidade, estamos fazendo curso de como fazer essa avaliação, tá? Então, só para trazer para vocês essa experiência. Então, de novo, nenhuma coisa é feita assim, de qualquer jeito, pelo contrário, extremamente estudado, a gente tem estudado pra caramba para conseguir se adequar a todas essas mudanças que, em realidade, a pandemia fez com que a gente tivesse que enfrentar. Mas não que isso tenha que ser ruim, né? É só diferente do que a gente está acostumado, mas não quer dizer que seja ruim. Então, todos nós temos trabalhado para efetivamente manter o máximo de qualidade que é possível nessa situação. Como é que está sendo para ti, Mirna, isso? Tem uma pergunta depois, Mirna, e que eu acho que vale a pena a gente ler, o pessoal perguntando sobre a questão do como a gente vê essa proposta, né, que eu acho que todos em suas universidades estão recebendo, da volta, né, com um período extra, na realidade, o 2020.3, Simone Alves, oi Simone, e Elisângela também fez essa pergunta. A gente vai falar, sim, sobre isso, mas, Mirna, a palavra é tua. Não, eu acho que vamos responder as perguntas. Eu acho que é melhor, Rosângela. Não é? Porque Para dar tempo, né? Pois é. Hoje, na verdade, eu participei de uma reunião, gente, para vocês terem ideia, né? Eu não sei o público aqui, se todo mundo já está nessa fase. Cada universidade tem sua dinâmica. E hoje mesmo eu falava com Mirna que a gente teve uma reunião de quase, eu acho que foi 4 horas de reunião, gente. À tarde, se não foi 4 horas, foi perto disso, com o curso de Educação Física, ao qual eu leciono nesse momento, falando justamente, né, a gente estava discutindo essa proposta de retorno, né, com um período extra, não é o período 2020.1, não é um período extraordinário, digamos assim. E aí a gente passou a tarde, né, justamente discutindo, fizemos um fórum, na verdade a gente já tinha feito um fórum só com os professores, né, para falar um pouco sobre os resultados dos formulários que estão sendo passados para os alunos na universidade, para os professores, em relação a tanto perguntas do ponto de vista, né, pessoal, como também instrumental, ferramental desses alunos. Então, a gente teve reunião a semana passada para falar sobre essa proposta do semestre extraordinário 2020.3, e hoje, né, nessa reunião passada, a gente decidiu que a gente queria trazer uma reunião com alguns alunos, e a gente trouxe os representantes de turma de todos os períodos do curso de Educação Física para escutá-los um pouco e também trazer um feedback de um questionário que a gente passou em relação a, né, como eles se sentem, né, com essa proposta de uma volta que é uma volta opcional, pelo menos na UFRPE, né, de onde eu e Mirna representamos, né, de uma volta que ela é opcional para aquele professor que quiser se sentir confortável em oferecer, para aquele aluno que se sentir confortável em também participar, né? E aí muitas coisas foram colocadas pelos nossos alunos, né? Daqueles que se sentem, sim, né? Por exemplo, daqueles que já estão engajados de alguma forma com algumas disciplinas que nunca deixaram, por exemplo, de ter algum contato, é o caso da minha de bioquímica, na educação física, a gente sempre, né, vem mantendo, apesar, gosto de lembrar, com engajamento baixo, tá certo? Por 1000 motivos. Eu trouxe só algumas mensagens deles, mas realmente eu tenho recebido muita coisa de feedback, né, o porquê dessa ausência. E aí, só outro fórum para a gente falar dessa questão do engajamento docente, que não é a temática central de hoje. Mas aí a gente conversou muito, né, e eles colocaram uma demanda muito grande, né, da falta de questão estrutural, né, e o que fazer com aquele aluno que ele deseja participar, mas ele não tem estrutura.
né? Divide muitas vezes o computador em casa com 2, 3 irmãos, né? Ou mesmo não tem a questão do computador, não tem um lugar para estudar. Porque quando ele entende assim, né, que quando ele se matricula na disciplina, ele vai ter que respeitar aquele plano de trabalho montado pelo professor, pensado pelo professor, né? E aí eles trouxeram muitas inquietações nesse sentido, né? E aí a gente hoje, né, preparou justamente uma proposta, né, para a instituição superior, né, para os pró-reitores, para a pró-reitora de graduação, para a própria reitoria, né, com algumas sugestões, né, entre elas, né, a questão da não, de repente, não haver essa volta com esse semestre extraordinário para os alunos, por exemplo, que não estão em períodos de formatura, porque realmente também foi colocado na reunião, né, um olhar especial para esse semestre especial, para os alunos que estão à beira de se formar, né? A gente tem que pensar nesses alunos de uma forma diferenciada, né? Então, a gente uma professora, né, fez uma sugestão lá de uma proposta para a gente, né, na verdade, somar a essa proposta do PLE, né, que a gente chama, e para ver, né, na verdade, quais são as condições que isso vai ser oferecida para a comunidade acadêmica, né? Porque também não adianta a gente querer forçar uma situação, uma normalidade, até para a sociedade, gente. Eu acho que aqui nessa live, nessa roda de conversa, tem muito professor universitário, né? Então, também passa muito por aquilo. De repente, as mídias começarem a anunciar, né, que as universidades voltaram à normalidade, está tendo aula de graduação, e não é bem assim. Muitos alunos vão ficar de fora, né? Porque por conta das situações que a gente já conhece, psicológica, né, emocional e também estrutural. Então, não é fazer aquilo que a Lucila trouxe de coracolalina, né? A gente não pode fugir, digamos aí, né? Recuar a nossa luta, a nossa profissão docente. Acho que ninguém daqui está falando, né? Algo que venha a ser entendido como isso, mas também qual é a forma que isso vai voltar. Eu não sei como é que isso tem sido visto na tua universidade, Lucila. Com essa Pois então, esse semestre. Aqui, respondendo às perguntas, eles estavam perguntando quais são as condições concretas e estratégias para garantir a inclusão de todos. Então, a UFSPA fez questionários bem grandes para os alunos, para os professores, inclusive para ver das condições de estudo, né, e desse trabalho remoto, e daí foi visto que praticamente todo mundo consegue assistir, tem acesso, né, ao computador. Para aqueles poucos que não têm, a gente fez uma campanha grande de doação de computadores, né, e a partir desse levantamento vai ser visto, então, quais os alunos que precisariam, então, de computador para poder assistir às aulas. Outra estratégia que a gente tem também é usar dentro do EAD bastante aulas assíncronas. Então, para quem não sabe o que é assíncrona, é quando a gente não está ao vivo, que nem nós estamos aqui com vocês. Então, a gente deixa essas atividades e o aluno consegue acessar quando ele puder, do jeito que ele puder, e isso facilita, principalmente para aqueles alunos que têm essa situação, que tem que dividir o computador com o pai e a mãe que estão trabalhando remoto, com o irmão que também está fazendo atividade. Então, isso facilita bastante. Vamos ter aulas síncronas, que é o ao vivo aqui, que nem a gente está fazendo com vocês, sim também, mas priorizando aulas assíncronas para facilitar o estudo do aluno. Outra pergunta que eles falaram aqui, como que a gente faz com as aulas práticas presenciais? Então, lá na UFSPA, as aulas práticas, elas não deixarão de ser dadas. Porém, neste momento, nós vamos priorizar a parte teórica das aulas. Em algum momento vão ser dadas as aulas práticas. Agora, é o ideal a gente sabe que seria ter aula prática junto com a teórica. No entanto, nas diversas universidades que a gente tem acompanhado e visto nos webinários, a realidade é que tem muita gente que está tendo aula, assim, fazendo a parte teórica e a prática para quando der
mas não vão deixar de ser dadas. Por quê? Porque a gente precisa realmente ter, né, competências e habilidades sendo feitas, principalmente para profissionais da área da saúde. E também respeitando aquelas disciplinas que são completamente práticas, bom, essas não podem ser, de repente, ofertadas nesse momento. Então, tudo isso está sendo estudado, está sendo levantado pela UFSPA e está sendo trabalhado para que a gente consiga organizar isso da melhor maneira possível. Mas é aquilo, né, gente? É pandemia. E aí, como é que nós vamos fazer? Por isso, inclusive, demorou tanto tempo para se pensar em efetivamente se retomar as aulas nesse momento. Meninas. Eu queria só falar um pouquinho sobre, porque eu acho super importante essa questão da inclusão, né? Lá na Rural, especificamente, eles fizeram questionários, perguntaram para os alunos, mas o engajamento na resposta desses questionários não foi alto. Eu acho que tem vários problemas aí, né? Então, é o acesso, é o material de qualidade, né? Então, às vezes tem computador, mas o computador, ele não roda determinados programas, o celular não tem memória suficiente. Eu acho que tudo isso deve ser pensado e, assim, eu não vejo muito iniciativa nesse sentido. E uma segunda questão é com relação à capacitação docente. Eu acho que tem um movimento, mas eu ainda acho que é incipiente, né, com relação à capacitação desses professores. Muitos professores têm uma afinidade maior com a tecnologia, então eles conseguem ter esse acesso mais fácil, mas a nossa comunidade docente ela é muito diversa, né? Então, nem todo mundo tem afinidade ou tem habilidade para lidar com essas ferramentas. São duas coisas que me preocupam muito, né? Tanto do lado do discente como do lado do docente também. Porque, por exemplo, as capacitações que eu fiz, eu fui correr atrás, né? Eu fui correr atrás porque, senão, assim, eu comecei a ver o bonde andando e eu disse, não, eu tenho que, de alguma forma, procurar me aperfeiçoar, né? Um aprimoramento, porque senão eu vou ficar para trás. Mas, assim, eu tive condição de fazer isso, e quem não teve? Eu acho que, inclusive, para você engajar melhor o aluno e para o rendimento do aluno também. Eu acho que são duas coisas que a gente vai ter que discutir ainda e pensar como é que vai ser isso. É verdade, Mirna. Tu levantasse agora no curso de Educação Física, por exemplo, eu acho que talvez um retrato também da própria universidade, a gente teve baixíssimo índice de respondência, né, desses questionários, que também foram, Lucilas, bem extensos para a gente, né, professor, e também para os alunos. Eu vi Lucila falar que lá, né, a maioria dos docentes e discentes na universidade que ela leciona tem essa estrutura, né, talvez seja diferente, bem diferente daqui. Me preocupa também essa questão, sabe, gente, da gente estar dependendo de doação. Não, eu entendo totalmente a solidariedade. Hoje eu tive uma triste, assim, fazendo um relato para vocês, uma situação horrível. Uma aluna que vem acompanhando desde o início esse movimento que a gente está tentando fazer na bioquímica e simplesmente ela não entrou. Aí eu disse, cadê fulana? Né? Cadê fulana, que ela sempre está com a gente nos nossos encontros semanais? E aí uma aluna disse, professora, ela entrou em contato comigo e disse que não iria entrar, porque o computador, teve alguma coisa com o computador dela, pifou, quebrou, alguma coisa assim, e o celular, ela não está com crédito, né, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei super sentida na hora, né, querendo, poxa, por que não falou comigo antes, né, e a gente querer ajudar, porque termina que a gente se envolve, vocês sabem disso. Mas a gente também, né, no momento que a gente faz esse movimento de estar tapando o sol tapando, não é nem o sol com a peneira, mas está tapando esses buracos, né, de aluno, um professor consegue um computador, né, a administração superior também, e o próprio governo federal, ele tem que chegar perto da gente, ele tem que chegar junto da gente, né, para essa questão da inclusão dos nossos estudantes, né, de fazer, eu acho muito, muito cedo, né, não para a gente estar fazendo esse movimento que a gente está, mas entrar com o semestre oficial, mesmo para aqueles que quiserem,
optarem, né, por fazer parte do movimento ou não, né, sem antes a gente ter, né, essa resposta de levantamento, né, das ferramentas dos nossos estudantes, do próprio letramento, como Mirna falou agora, né, eu comecei minha fala com isso, tem professor que ele tem mais afinidade e outros que não, né, que precisam realmente de um tempo aí para ter essa coreografia didática, digamos, nesse cenário virtual, mais bem pensada, né, e mais bem planejada, e que faça sentido. Como Lucila falou, tudo tem uma intencionalidade quando a gente planeja nossos passos pedagógicos numa aula, a avaliação, né, é um questionário que a gente manda, é um vídeo, tudo tem isso. Mas se o professor conseguir chegar com essa demanda para os alunos, ele precisa também se sentir confortável. Então, é um debate que eu acho que ainda vai render muita conversa, muito papo. Com certeza. E aí da importância da gente poder buscar sempre melhorar, né, gurias? Buscar se fazer cursos, fazer webinários. Então, eu estou fazendo isso por mim, vários colegas nossos estão fazendo também. Mas, no nosso caso, a nossa universidade proporcionou isso para nós também. Nós estamos fazendo diversos webinários, aprendendo, inclusive, maneiras de avaliar, como pode fazer as atividades, como é que a gente pode trabalhar em EAD. Então, a nossa universidade está fazendo isso conosco. Então, além desse curso que a gente está fazendo juntos, né, na universidade, a gente ainda tem outros que está fazendo por fora. E sim, o professor está sempre buscando estudar, não adianta, né? Faz parte. E agora, o estudo não está sendo só, né, aquela coisa da especialidade, né? A gente tem que realmente, né, tá expandindo nossas habilidades e competências, né? As competências digitais, e nossas competências até também, né, emocionais, porque foi um cenário que chegou, a gente já discutia, né, a questão das competências digitais, por exemplo, para quem trabalha no ensino básico, né, a BNCC já vem trazendo isso aí, né, há um tempo já, né, do letramento, né, do pensamento computacional, o letramento desses meninos, né, para a chegada na universidade já, de certa forma, mais preparados. Mas aí chegou a pandemia e acelerou uma discussão que ela já estava na roda, né? A questão dessa inclusão, desse trabalho digital, né, dessa educação também no meio digital, como eu disse a vocês, né? Eu trabalho, por exemplo, com ensino híbrido há uns 3 anos, porque eu senti essa necessidade de me aproximar mais dos estudantes, porque acaba que a aula física acaba, a gente já vai cada uma para suas reuniões de gestão, né, para suas reuniões de pesquisa, de extensão, e acaba que o contato com os meninos fica muito limitado. Então, eu senti essa necessidade, né, muito por conta disso, de continuar, assim, a estar junto deles, sem estar presencialmente perto, né. Mas, gente, eu acho que a gente já vai encaminhando nossa fala, né, para Lucas Ribeiro falou aqui, acredito que a suspensão, eu não sei se Lucas Ribeiro tem o mesmo nome, mas eu acho que é um aluno da gente, da biologia, da rural, pelo menos tem um aluno que tem esse nome, não sei se é coincidência. Acredito que a suspensão das aulas foram e estão sendo essenciais, para não prejudicar milhares de estudantes da universidade pública, já que a mesma tem um compromisso com a democracia. É isso mesmo, Lucas, é isso mesmo, né? Não tinha como ser diferente. Né, Cris? Outra coisa que precisa ser repensada não é só aprender a dominar ferramentas, mas principalmente repensar as disciplinas. Perfeito, Cris. Perfeita tua fala. Perfeita. Quer falar, Lucila? Perfeita a fala de Cris. Todos nós estamos fazendo isso, né, meninas? Todo mundo que é professor está repensando e, de novo, vou dizer para vocês, eu acho que a gente poderia olhar a pandemia como uma oportunidade que a gente está tendo no ensino em repensar, em fazer aulas diferentes, em engajar alunos. Então, são maneiras diferentes, mas não necessariamente ruins. É só diferente do que a gente conhece. Então, de novo, concordo plenamente. E Simone, ela completa, né, justamente, até ela faz uma brincadeira aqui, né, então, se o aluno conseguir terminar essa pandemia sem saber bem o ciclo de Krebs, mas tiver o emocional íntegro, para depois correr atrás do ciclo de Krebs ou outros,
né, conteúdos que seja, né, ela coloca aqui, correr atrás do prejuízo, na minha opinião está ótimo, perfeito, Simone. Simone é uma colega da gente, Lucila, é professora da UFPB, da Federal da Paraíba, fisioterapeuta, professora do curso de fisioterapia, e ela faz essa fala perfeita, Simone. Não dá tempo da gente... Eu queria ter falado na minha apresentação hoje também um pouco sobre isso, né? Que eu estou trazendo muito para os meus momentos da bioquímica, uma discussão que não seja só conteudinal, mas uma discussão mais holística, né? Mais realmente humanística, porque, por exemplo, a pandemia ela tem nos dado maravilhosas, bem assobiado, maravilhosos temas para a gente trabalhar com os nossos alunos, por exemplo, cidadania. Que profissionais são esses que a gente está colocando no mercado e egresso dos cursos de fisioterapia, de biologia, de engenharia, de direito, a gente está colocando aí para o mundo real, né? Onde as competências socioemocionais elas estão sendo tão cobradas. E essa semana eu escutei uma coisa interessante de uma pedagoga, né? Essas competências socioemocionais, elas não estão em voga na roda dos debates educacionais porque é bonitinho. Elas estão na roda porque as demandas estão aparecendo, né? Estamos em pleno século XXI, onde temos alunos, professores, cidadãos ainda falando sobre não ter preconceito, né? Usar máscara numa pandemia, onde no Brasil quase 70 mil pessoas já morreram, e a gente vê uma cena essa semana, por exemplo, de pessoas desrespeitando a regra em bares no Rio de Janeiro, né? E afrontando cidadãos que estavam trabalhando lá como policiais. Então, assim, parece que não tem a ver com o que a gente está falando, mas tem, sabe, gente? Porque a formação, se a gente for lá no site das nossas universidades, qualquer universidade, e a gente vê o perfil do egresso que a gente quer e o perfil do aluno do curso, sempre tem a questão socioemocional, cidadã, holística, humanística, seja em qualquer curso, de engenharia, medicina, direito, a licenciaturas. Então, eu acho que é muito importante trazer essa fala para a roda, sabe? É verdade, viu, Rosângela? Lá a gente também trabalha bastante sobre isso, e esse teu pensamento, Simone, está totalmente dentro, porque a gente não deve esquecer em nenhum momento que o aluno, assim como a gente, é ser humano, com dores, com alegrias, com dificuldades, com facilidades, com todo mundo. Então, sim, muitas vezes a gente tem que abrir, inclusive, um momento da aula ou do bate-papo. Então, eu que estou fazendo bate-papo com meus alunos, para saber como é que ele está, para saber como é que está sendo o enfrentamento, se está tudo bem, se tem alguma coisa que ele queria falar, a gente precisa poder se colocar no lugar do outro. Esse é o ponto. Então, não é porque um é aluno, outro é professor. Não, todo mundo é gente. Então, por isso está muito bem a tua fala. É isso aí. Juntas, né, meninas? Porque é isso aí. Só assim que a gente vai conseguir ir ganhando aí terreno na área da educação. É verdade. Gente, como o tempo passa rápido. Estamos chegando aí às 21 horas. Eu acho que a gente já pode... Não sei se Mirna quer fazer uma fala final e finalizar o nosso webinário. Aguardem que tem mais. Dia 27 a gente volta para falar um pouquinho sobre extensão, sobre pesquisa, sobre ensino. Na verdade, a gente coloca uma temática, mas acaba, né, que a gente, no momento da nossa fala, a gente abre, porque as nossas necessidades, elas são muitas. Elas são muitas. Mirna, finaliza aí. Não, queria só agradecer a todos. Eu acho que a discussão ela foi riquíssima, né? Acho que são várias angústias e eu acho que... Antes de acabar, eu quero falar uma coisa, viu, Mirna? Tá. E eu acho que discutir faz parte. Eu acho que quando a gente pega opiniões diferentes e a gente discute sobre isso, a gente chega a um denominador comum, né? Principalmente no Brasil de hoje, que as pessoas desaprenderam a conversar, né? Então, não se pode ter ideias diferentes. Eu acho péssimo isso, né? Essa polarização, infelizmente, né? Inclusive, a polarização de uma pandemia, né? Que eu acho que a saúde está acima de qualquer coisa.
Espero só que esse pesadelo passe e a gente possa ser aquele Brasil que eu achava que existia, né? Eu acho que era uma ilusão, era uma matrix que a gente vivia, né? Eu achava que nós éramos solidários, que nós éramos empáticos, e acho que tudo veio por água abaixo. Acho que a gente vai ter que se reconstruir. Aprender a desaprender para aprender de novo. Eu acho Perfeito. Que é isso mesmo, Mirna. E, gente, para tocar fogo no parquinho, vou usar essa expressão, a gente, dia 13, tá certo? Eu Rosângela, sou coordenadora de um programa, vou aproveitar aqui, Lucila, para convidar todo mundo para o dia 13, tá? A gente tá com a nossa agenda, eu vou anotar aqui no chat o nome do programa para vocês seguirem a gente e ver nossa agenda. E aí, no próximo dia 13, pessoal, a gente vai ter, coloquei aí no chat o nome do nosso Insta, né, nosso endereço lá no Insta, e a gente vai trazer, né, brincando com vocês, mas falando sério também, para trazer para acender o fogo no parquinho, o professor, o pesquisador, escritor, né, idealizador da Escola da Ponte em Portugal, o professor José Pacheco, tá certo? Ele traz uma fala que fala muito sobre isso que a gente está debatendo agora no final, sobre a ética profissional, sobre o resgate da nossa verdadeira missão, né? Porque é uma profissão que tem uma missão muito forte, né? Então, ele vai estar conosco, né? A gente conseguiu essa fala com ele, né? Ele vem trazer um pouco da experiência dele à frente de décadas na Escola da Ponte, lá em Portugal, uma escola baseada totalmente na autonomia, no protagonismo, nessa real fala do estudante, né? E a gente espera vocês lá. E dia 27, né, meninas? A gente tá junto de novo com mais um webinário, 27, né, Lucila? Isso, dia 27. Então, pessoal, nós agradecemos a presença de todos, nós vamos ir finalizando, né, por causa do adiantado da hora, e esperamos vocês de novo no dia 27. Muito obrigada por todas as considerações, pela roda de conversa, que foi ótima. Será que não daria para todo mundo agora, para a gente fazer uma foto bem legal, abrir a câmera para a gente fotografar, hein? Tentar fazer uma foto legal com todos e todas. Será que dá, hein? Rapidinho, gente. A gente tem que registrar, né, a gente tem que registrar os nossos momentos de formação durante a pandemia 2020. Isso vai ficar a gente tá vivenciando a história, né? Verdade. Cadê o povo? Cadê o povo? O povo não quer aparecer, então eu vou tirar um assim. Meninas, vou tirar uma foto. Alguém pode tirar agora um aí comigo, sem ser... Aí. Mais uma. Aí. Pronto, então agradecemos a todos a presença e até a próxima. Até o próximo Papo Docente. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.